Todos abaixavam a cabeça quando ela passava. A noiva do milionário destruía quem quisesse, e ninguém ousava enfrentá-la. Até que uma simples empregada cruzou aquela porta, e tudo que estava escondido começou a vir à tona. O grito ecoou pelo corredor de mármore da mansão como um estalo de chicote. Todas as funcionárias pararam onde estavam, abaixaram os olhos e prenderam a respiração. Naquela casa, quando Valentina Orsini erguia a voz, o mundo inteiro precisava calar. Quem foi a incompetente que deixou essa marca no espelho do lavabo? Valentina desceu a escadaria com passos calculados, segurando entre os dedos uma luva que havia acabado de tirar da mão. Seus olhos percorriam cada canto como se estivesse procurando uma presa. As funcionárias da mansão já conheciam aquele ritual. Todas as manhãs começavam da mesma forma, com Valentina encontrando um motivo para humilhar alguém. Eu fiz uma pergunta, ela repetiu, parando no meio do salão principal. Ou será que, além de incompetentes, vocês também são mudas? Carmen, a cozinheira que trabalhava ali há mais tempo que qualquer outro funcionário, apertou o pano de prato entre as mãos e manteve os olhos fixos no chão. Ela sabia que responder era pior do que ficar em silêncio. Qualquer palavra podia se transformar em motivo para a demissão. E Valentina adorava demitir pessoas. Era quase um esporte para ela. Foi a Noemi, senhora, disse uma voz tremendo de medo do fundo do corredor. Ela que limpou os lavabos hoje de manhã. Valentina virou-se lentamente na direção da voz. Era Josiane, uma das auxiliares de limpeza mais novas da casa, que havia entregado a colega para se proteger. Valentina abriu um sorriso fino, o tipo de sorriso que fazia o estômago de qualquer pessoa revirar. Noemi, venha aqui. Noemi apareceu vindo da área de serviço, com os olhos já cheios de lágrimas antes mesmo de saber o que tinha feito. Ela caminhava devagar, como quem se aproxima de um abismo. Quando chegou diante de Valentina, manteve a cabeça baixa e as mãos cruzadas na frente do corpo. Olhe para mim, Valentina ordenou. Noemi ergueu os olhos devagar. Estava tremendo. Você vê essa marca? Valentina estendeu a luva na direção do corredor. Uma marca de dedo no espelho do lavabo principal. O lavabo onde os convidados do meu noivo lavam as mãos. Sabe o que isso representa? Noemi tentou falar, mas a voz não saiu. Representa que você não tem capacidade nem para limpar um vidro. Um vidro, Noemi. A tarefa mais básica que existe dentro de uma casa. E você não consegue fazer nem isso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Noemi em silêncio. As outras funcionárias assistiam sem ousar se mover. Carmen apertava o pano de prato com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Queria falar alguma coisa. Queria defender aquela moça que trabalhava honestamente todos os dias. Mas sabia que se abrisse a boca, a próxima a ser destruída seria ela. Você está demitida, Valentina disse, como quem comenta sobre o clima. Pegue suas coisas e saia pela porta dos fundos. Não quero ver seu rosto passando pela entrada principal. Essa porta é para pessoas que merecem estar aqui. Noemi soltou um soluço alto, cobriu o rosto com as mãos e saiu correndo. O som dos passos dela ecoou pelo corredor até desaparecer. Ninguém foi atrás dela. Ninguém ousou. Valentina ajeitou o cabelo com calma, como se nada tivesse acontecido. Carmen, preciso do café servido na varanda em exatamente 10 minutos. Sem açúcar, temperatura perfeita. Se estiver 1 grau acima ou abaixo, você sabe o que acontece. Sim, senhora. Carmen respondeu quase num sussurro. Valentina subiu as escadas de volta sem olhar para trás. Quando desapareceu no andar de cima, o ar da mansão pareceu finalmente voltar a circular. Josiane encostou-se na parede e chorou baixinho, com remorso por ter entregado a colega. As outras funcionárias trocaram olhares de desespero, mas nenhuma disse nada em voz alta. As paredes daquela mansão tinham ouvidos, e todos pertenciam a Valentina. Donato Figueiredo estava no escritório da Fundação Figueiredo, a sede administrativa do grupo de hotéis de luxo que havia construído ao longo de décadas de trabalho. Era um homem respeitado no mundo dos negócios, conhecido por sua generosidade com funcionários e por nunca ter pisado em ninguém para crescer. Quem o conhecia dizia que ele era a prova viva de que era possível ser rico e decente ao mesmo tempo. Mas a vida havia cobrado um preço alto de Donato.
A perda da esposa, anos atrás, deixou nele uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Passou muito tempo sozinho, dedicando-se apenas ao trabalho e à filha, Heloísa. Até que Valentina apareceu. Eles se conheceram numa recepção beneficente. Valentina era encantadora, elegante, sabia exatamente o que dizer e quando dizer. Em poucos meses, conquistou Donato de uma forma que ninguém acreditava ser possível. Ele, que havia jurado nunca mais se apaixonar, estava completamente envolvido. O noivado veio rápido. Rápido demais na opinião de Heloísa, que desde o primeiro dia sentiu que algo naquela mulher não era genuíno. Mas cada vez que tentava conversar com o pai sobre isso, ele se fechava. Você precisa dar uma chance a ela, filha. Donato dizia sempre com a mesma paciência. Valentina me faz feliz. Depois de tudo que passei, eu mereço isso. E Heloísa calava, porque amava o pai demais para insistir. Mas ela observava. Via como Valentina tratava os funcionários quando Donato não estava por perto. Via os olhares de medo, os sussurros nos corredores, as pessoas pedindo demissão sem dar explicação. Algo estava muito errado naquela mansão, mas ninguém tinha coragem de falar. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, Aline Machado caminhava pelas ruas carregando uma bolsa com tudo o que possuía, alguns documentos, uma muda de roupa e um caderno velho onde anotava tudo o que era importante. Ao seu lado, seu filho Matias andava em silêncio com a mochila da escola nas costas. Mãe, a gente vai morar onde agora? Ele perguntou, olhando para cima. Aline sentiu o peito apertar, mas manteve a voz firme. A gente vai ficar bem, meu filho. Eu consegui um emprego novo, numa casa grande, e o melhor, tem um quarto para a gente nos fundos da propriedade. Não é muito, mas é nosso. Matias sorriu. Aquele sorriso que sempre dava forças a Aline nos momentos mais difíceis. Se a gente tá junto, qualquer lugar é bom, mãe. Aline parou no meio da calçada, se abaixou e segurou o rosto do filho entre as mãos. Eu vou te dar uma vida melhor. Isso eu te prometo. Não importa o que eu precise fazer. A verdade é que Aline havia passado por coisas que poucos imaginariam. Antes de se tornar empregada doméstica, ela tinha outra vida. Uma vida que foi arrancada dela de maneira brutal por pessoas que deveriam tê-la protegido. Mas essa história, ela guardava trancada a 7 chaves. Nem Matias sabia de tudo. E ela pretendia que continuasse assim. O emprego na mansão dos Figueiredo havia sido uma indicação de uma antiga conhecida que trabalhava numa agência de empregos domésticos. É uma casa de gente rica, Aline. O dono é um senhor bom, educado. Mas cuidado com a noiva dele. Dizem que ela é o diabo de salto alto. Aline não se assustou. Havia enfrentado coisas piores do que gente arrogante. Muito piores. Quando o portão da mansão se abriu, Aline sentiu o peso daquele lugar antes mesmo de dar o primeiro passo para dentro. Era uma propriedade enorme, com jardins impecáveis, fontes de água cristalina e uma construção que parecia saída de uma revista. Mas havia algo no ar, um silêncio pesado demais para um lugar tão grande. Carmen foi quem a recebeu na porta dos fundos. Você é a nova? A cozinheira perguntou, examinando Aline dos pés à cabeça. Sou sim, Aline Machado. E esse é meu filho, Matias. Carmen olhou para o menino e seu rosto endurecido se suavizou pela primeira vez. Oi, querido. Você gosta de bolo de chocolate? Matias abriu um sorriso enorme. É meu preferido. Então vem comigo que tem um pedaço te esperando na cozinha. Carmen disse, já conduzindo o menino pela mão. Mas antes de sair, virou-se para Aline e falou baixo, quase num sussurro. Bem-vinda à mansão. Mas deixa eu te dar um conselho que ninguém vai te dar. Aqui dentro, mantenha a cabeça baixa, não responda e nunca, nunca olhe nos olhos da senhora Valentina. Se você seguir essas 3 regras, talvez sobreviva. Aline sentiu um arrepio percorrer a espinha. Tão ruim assim? Carmen não respondeu. Apenas virou as costas e levou Matias para a cozinha. O silêncio que ficou disse mais do que qualquer palavra. O primeiro dia de trabalho de Aline começou antes do sol nascer. Ela organizou os produtos de limpeza, aprendeu a rotina da casa com outra funcionária chamada Teresa e decorou os horários exatos em que cada cômodo precisava estar impecável. Tudo funcionava como um relógio ali dentro, mas não era a organização que chamava a atenção.
Era o medo. As funcionárias se comunicavam por olhares. Cochichavam apenas quando tinham certeza absoluta de que estavam sozinhas. E todas, sem exceção, tremiam quando ouviam os saltos de Valentina ecoando no corredor. Ela demitiu 3 pessoas só neste mês. Teresa contou enquanto mostrava a Aline como dobrar as toalhas exatamente da forma que Valentina exigia. Uma porque espirrou perto da sala de jantar, outra porque o arranjo de flores estava 1 centímetro fora do lugar. E a última porque ousou sorrir quando o Sr. Donato fez uma piada. Sorrir? Aline perguntou, sem acreditar. Valentina não permite que as funcionárias interajam com o Sr. Donato de nenhuma forma. Nem um bom dia. Se ele falar com você, responda o mínimo possível e saia. Se ela vir qualquer funcionária conversando com ele, essa pessoa é demitida na hora. Aline ficou em silêncio processando aquilo. Não era apenas controle, era isolamento. Valentina estava criando uma bolha ao redor de Donato, impedindo que qualquer pessoa chegasse perto dele com a verdade. A primeira vez que Aline viu Valentina de perto foi no 2º dia de trabalho. Estava limpando o grande salão da entrada quando ouviu os saltos descendo a escadaria. Lembrou do conselho de Carmen. Cabeça baixa, sem responder, sem olhar nos olhos. Valentina parou no meio da escada e examinou o salão. Seus olhos encontraram Aline como um radar encontra um alvo. Você é a nova? Perguntou, com uma voz que parecia feita de gelo. Sim, senhora. Aline respondeu, sem levantar os olhos. Olhe para mim quando eu falo com você. Aline ergueu os olhos devagar. E ali, naquele instante, aconteceu algo que ninguém esperava. Enquanto todas as outras funcionárias tremiam diante de Valentina, Aline a encarou com uma calma inabalável. Não era desafio. Não era arrogância. Era algo mais profundo. Era a calma de alguém que já havia olhado nos olhos do verdadeiro medo e sobrevivido. Valentina percebeu. E pela primeira vez, algo naquele olhar a incomodou. Como é seu nome? Perguntou, estreitando os olhos. Aline Machado, senhora. Valentina desceu os últimos degraus e parou a centímetros de Aline. Ficou ali, medindo, avaliando, tentando encontrar uma fraqueza que pudesse explorar. Mas Aline não tremeu, não desviou o olhar, não engoliu em seco. Vamos ver quanto tempo você dura, Valentina sussurrou, com um sorriso que não tinha nada de gentil. Ela saiu sem dizer mais nada, mas aquele breve encontro mudou algo na dinâmica daquela casa. Carmen, que havia assistido tudo da porta da cozinha, largou a colher de pau na bancada e sussurrou para Teresa. Essa aí é diferente. Teresa concordou com a cabeça, mas nos olhos havia mais preocupação do que esperança. Diferentes não duram muito aqui, Carmen. A senhora sabe disso. Eu sei, Carmen respondeu baixinho. Mas alguma coisa me diz que essa menina não veio aqui por acaso. Naquela noite, depois que Matias adormeceu no pequeno quarto dos fundos da propriedade, Aline abriu o caderno velho que carregava para todo lugar. Nas primeiras páginas, havia anotações comuns, contas para pagar, lembretes, telefones. Mas nas últimas páginas, escondidas atrás de uma capa improvisada, havia algo que ninguém naquele lugar imaginaria encontrar. Recortes de jornal, documentos dobrados e uma foto antiga, desgastada pelo tempo, que mostrava uma mulher elegante numa cerimônia luxuosa. Uma mulher que Aline conhecia muito bem, porque aquela mulher era o motivo pelo qual ela havia aceitado trabalhar naquela mansão. Aline passou os dedos pela foto, os olhos brilhando na penumbra do quarto. Eu te encontrei, ela sussurrou. Depois de todos esses anos, eu finalmente te encontrei. Fechou o caderno, guardou debaixo do travesseiro e deitou ao lado do filho. Mas não dormiu. Ficou ali, de olhos abertos, ouvindo o silêncio daquela mansão que escondia muito mais do que paredes de mármore e jardins perfeitos. E enquanto Aline planejava seus próximos passos, no andar de cima da mansão, Valentina também não dormia. Estava sentada diante do espelho do quarto, olhando para o próprio reflexo com uma expressão que misturava raiva e algo que se parecia com medo. Algo naquela empregada nova a perturbava. Algo que ela não conseguia explicar. Valentina pegou o telefone e ligou para alguém. A ligação foi atendida no segundo toque. Temos um problema, ela disse, a voz baixa e cortante.
Contrataram alguém novo aqui na casa. E eu não gostei do que vi. Do outro lado da linha, a voz respondeu com calma. Quer que eu cuide disso? Valentina olhou uma última vez para o espelho. Ainda não. Primeiro eu quero descobrir quem é essa mulher de verdade. Porque ninguém olha para mim daquele jeito sem ter um motivo. Ela desligou o telefone e apagou a luz. No escuro, o silêncio da mansão parecia mais pesado do que nunca. 2 segredos enormes dormiam sob o mesmo teto naquela noite. E era apenas uma questão de tempo até que um deles explodisse. Dias se passaram, e Aline aprendeu rápido que naquela mansão existiam 2 realidades completamente distintas. A primeira era a que Donato conhecia. Uma casa organizada, funcionários educados, tudo funcionando em harmonia. A segunda era a verdadeira. Um lugar onde o medo ditava cada gesto, cada palavra, cada respiração. Valentina havia transformado aquela propriedade numa fortaleza particular. Câmeras em todos os corredores, horários rígidos que não permitiam nem um minuto de atraso, regras absurdas que mudavam conforme o humor dela. E a pior de todas, nenhum funcionário podia falar diretamente com Donato sem a presença ou autorização dela. Aline observava tudo com atenção cirúrgica. Cada detalhe era registrado mentalmente. A forma como Valentina sorria para Donato quando ele aparecia e se transformava em outra pessoa no instante em que ele virava as costas. A maneira como controlava as contas da casa, decidindo sozinha quem recebia e quem era cortado. O jeito como isolava Donato de todos que poderiam abrir seus olhos. Ela é esperta, Aline pensou enquanto lustrava os móveis da biblioteca. Muito mais esperta do que eu imaginava. Naquela manhã, Carmen apareceu na biblioteca com uma expressão que Aline já havia aprendido a reconhecer. Era a expressão de quem carregava uma notícia ruim. Teresa foi mandada embora, Carmen disse baixo, encostando a porta atrás de si. Aline parou o que estava fazendo. O que aconteceu? O senhor Donato passou pela cozinha ontem à noite e pediu um copo de água. Teresa serviu e ele agradeceu. Fez um comentário qualquer sobre o tempo. Ela respondeu com educação. Só isso. Valentina viu pela câmera e hoje de manhã chamou Teresa na sala. Disse que ela estava tentando se aproximar do patrão com segundas intenções. Aline sentiu o sangue ferver. Ela serviu um copo de água, Carmen. Um copo de água. Eu sei, mas aqui dentro, até um copo de água pode ser perigoso. Carmen se aproximou e segurou o braço de Aline com firmeza. Escuta, menina. Eu vejo como você olha para essa mulher. Vejo que tem algo em você que as outras não têm. Mas eu já vi gente corajosa entrar aqui e sair destruída. Não vale a pena. E ficar calada vale? Aline perguntou, encarando a cozinheira nos olhos. Carmen não respondeu. Ficou ali parada com aquela pergunta atravessada na garganta como um espinho que não desce nem sobe. Depois de um silêncio longo, soltou o braço de Aline e voltou para a cozinha sem dizer mais nada. Mas antes de fechar a porta, parou. Quando a minha filha era viva, Carmen disse sem se virar. Ela dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Dizia que o silêncio dos bons é o combustível dos maus. A voz dela quebrou. Faz anos que eu fico calada, Aline. Anos. E cada pessoa que eu vejo sair daqui humilhada leva um pedaço de mim junto. A porta se fechou, e Aline ficou sozinha com aquelas palavras ecoando no peito. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Donato voltou mais cedo da Fundação Figueiredo e pela primeira vez desde que Aline havia chegado, ele entrou pela porta principal sozinho, sem Valentina ao lado para controlar a cena. Ele caminhou até a cozinha, como aparentemente fazia antes de Valentina entrar em sua vida, e encontrou Matias sentado no banco alto da bancada, fazendo lição de casa, enquanto Carmen preparava o jantar. Opa! Donato disse surpreso. Temos um estudante na cozinha? Matias levantou os olhos e sorriu. Oi, senhor. Desculpe, eu posso sair se estiver atrapalhando. Atrapalhando? Imagina. Donato puxou o banco ao lado e sentou. O que você está estudando? Matemática, frações. É meio difícil. Donato olhou para o caderno e soltou uma risada leve. Frações. Eu construí um grupo de hotéis inteiro e até hoje fico confuso quando preciso dividir uma conta de restaurante em partes iguais.
Matias riu alto, com aquela gargalhada genuína que só criança consegue dar. E algo aconteceu naquele momento. Algo que Donato não sentia há muito tempo. Uma leveza, uma simplicidade, uma humanidade que havia desaparecido do dia a dia dele sem que percebesse. Como é seu nome, rapaz? Donato perguntou. Matias. Minha mãe trabalha aqui. Ela é a senhora Aline. E cadê essa mãe corajosa? Tá limpando a biblioteca. Minha mãe trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Ela me diz que tudo que faz é para me dar uma vida melhor. Donato sentiu um nó na garganta. Aquela frase, dita com tanta naturalidade por um menino tão novo, carregava uma verdade que o dinheiro do mundo todo não conseguia comprar. Sua mãe parece ser uma mulher muito especial, Donato disse, com a voz levemente embargada. Ela é a melhor pessoa do mundo, Matias respondeu, voltando a olhar para o caderno. Ela é minha heroína. Carmen, que assistia tudo da bancada, enxugou uma lágrima disfarçada e fingiu estar cortando cebola. Era a primeira vez em muito tempo que via Donato ser ele mesmo, sem a máscara que Valentina obrigava ele a usar, sem a rigidez que havia se instalado nele desde o noivado. Mas aquele momento de paz durou pouco. O som dos saltos no corredor fez o sorriso de Carmen desaparecer instantaneamente. Matias continuou focado no caderno, alheio ao perigo. Donato ainda sorria quando Valentina apareceu na porta da cozinha. «Querido!» ela exclamou com aquela doçura fabricada que usava sempre que Donato estava presente. «Voltou cedo! Que surpresa maravilhosa!» Mas seus olhos não estavam em Donato. Estavam cravados em Matias. «E esse menino?» ela perguntou, mantendo o sorriso congelado. «O que está fazendo na cozinha?» «É o Matias, filho da nova funcionária», Donato respondeu naturalmente. «Rapaz inteligente. Estava me ensinando sobre frações». Valentina soltou uma risadinha curta. «Que fofo! Mas, querido, a cozinha não é lugar de criança. E os funcionários sabem que os filhos devem ficar nos alojamentos, não nas áreas da casa». Donato franziu a testa. «Desde quando? Quando a Helena era viva, as crianças dos funcionários circulavam pela casa inteira». O nome da falecida esposa de Donato no ar foi como um tapa no rosto de Valentina. Ela odiava qualquer menção a Helena. Odiava com uma intensidade que ia muito além de ciúme. Mas engoliu a raiva e manteve a máscara. «Claro, querido. Eu só me preocupo com a segurança do menino. Tem tantas coisas delicadas pela casa». Ele estava sentado fazendo lição. Donato respondeu, já com um tom levemente impaciente. Não estava quebrando nada. Valentina percebeu que havia pisado num terreno perigoso. Donato raramente a contrariava, mas quando o assunto envolvia memórias de Helena ou questões de humanidade com funcionários, ele se tornava uma muralha. Ela recuou estrategicamente. «Tem toda a razão, amor. Desculpe, eu exagerei», ela disse, tocando o braço de Donato com delicadeza ensaiada. «Vem, vamos para a varanda. Preciso te mostrar os preparativos do jantar beneficente». Donato se levantou, bagunçou o cabelo de Matias e seguiu Valentina. Mas antes de sair da cozinha, olhou para trás mais uma vez e deu um aceno simpático para o menino. Quando os dois desapareceram no corredor, Carmen soltou o ar que estava segurando. «Meu Deus!» ela sussurrou. Matias olhou para cima, confuso. «Que foi, dona Carmen? A moça bonita não gostou de mim?» Carmen se abaixou na altura do menino e ajeitou a gola da camiseta dele. «Ela gostou sim, meu bem. Agora termina essa lição que eu vou fazer um pudim especial para você». Matias abriu aquele sorriso largo de novo, completamente alheio à tempestade que estava se formando ao redor dele. Naquela mesma noite, enquanto a mansão dormia, Aline foi acordada por um barulho vindo do corredor dos alojamentos. Eram vozes abafadas. Ela se levantou devagar, cobriu Matias com o lençol e abriu a porta sem fazer ruído. No final do corredor, perto da saída dos fundos, duas pessoas conversavam quase coladas uma na outra. Aline se escondeu atrás de uma pilastra e aguçou os ouvidos. Era Valentina. E ao lado dela, um homem que Aline nunca havia visto antes. Ele era discreto, vestia-se de forma comum e parecia completamente fora de lugar naquela propriedade àquela hora. «Os papéis já estão prontos?» Valentina perguntou baixo. «Quase. O tabelião que eu conheço precisa de mais uma semana.
Mas depois que o velho assinar, não tem volta. Não chame ele de velho. Valentina retrucou com frieza. Chame de meu futuro marido. E o dinheiro dele de minha futura herança. Aline sentiu o coração disparar. Então era isso. Não era apenas crueldade gratuita. Valentina tinha um plano. Um plano calculado, frio e letal para tomar tudo que Donato possuía. E a filha dele? O homem perguntou. Ela não pode contestar? Heloísa? Valentina soltou um riso baixo e desdenhoso. Já estou cuidando disso. Em breve, o próprio Donato vai afastá-la. Eu só preciso de mais algumas semanas para plantar as sementes certas. Quando perceber, ela vai parecer a vilã da história. E eu, a vítima. Você é fria, hein? Eu sou prática. Existe uma diferença. O homem entregou um envelope pardo para Valentina e desapareceu pela porta dos fundos. Valentina guardou o envelope dentro do casaco e voltou para dentro da mansão com passos silenciosos. Aline ficou paralisada atrás da pilastra. As mãos tremiam, o coração martelava no peito, a mente processava tudo o que havia escutado. Aquilo era maior do que ela imaginava. Muito maior. Valentina não era apenas uma noiva cruel. Era uma criminosa articulada que estava prestes a destruir uma família inteira. Quando o silêncio voltou a reinar, Aline retornou ao quarto. Sentou na beira da cama e abriu novamente o caderno velho. Olhou para a foto escondida nas últimas páginas. Agora, além do que já sabia sobre Valentina, tinha mais uma peça do quebra-cabeça. Você não mudou nada. Aline sussurrou, passando o dedo pela imagem desgastada. Continua a mesma pessoa que destruiu a minha vida. Mas dessa vez, eu não vou ficar em silêncio. Dessa vez eu tenho provas. Ela fechou o caderno e olhou para Matias dormindo tranquilamente. O rosto sereno do filho era o único motivo pelo qual ela ainda não havia explodido. Porque a verdade que Aline carregava não era apenas sobre proteger Donato e sua família. Era sobre justiça. Uma justiça que ela esperava há muito tempo. E que finalmente estava ao alcance das mãos. Na manhã seguinte, Aline começou a trabalhar ainda mais cedo que o normal. Limpou cada canto com perfeição, antecipou cada exigência, não deu a Valentina nenhum motivo para reclamar. Mas enquanto trabalhava, seus olhos registravam tudo. As câmeras, os ângulos cegos, os horários em que Valentina saía, os momentos em que Donato ficava sozinho. Carmen percebeu a mudança. Você está diferente hoje, disse a cozinheira enquanto preparava o café da manhã. Estou igual, Carmen, só mais atenta. Atenta demais. Carmen retrucou, parando de mexer a panela. Eu conheço esse olhar. É o olhar de quem está planejando alguma coisa. Aline encarou Carmen por um longo instante. Queria contar tudo. Queria dividir o peso daquele segredo com alguém. Mas ainda não era a hora. A única coisa que estou planejando, Aline disse devagar, é manter meu emprego e cuidar do meu filho. Carmen não acreditou, mas também não insistiu. Voltou a mexer a panela em silêncio. Tinha aprendido ao longo dos anos que certas verdades precisam de tempo para amadurecer. E que algumas pessoas carregam dores tão grandes que só conseguem revelar quando a hora certa chega. E no fundo, bem no fundo, Carmen torcia para que aquela hora chegasse logo. Porque já não aguentava mais viver naquela mansão de silêncio. Mas o que nenhuma das duas sabia era que a hora não ia demorar. Porque naquela mesma manhã, Heloísa Figueiredo estava estacionando o carro na frente da mansão com uma decisão tomada. Ela havia descoberto algo sobre Valentina, algo grave, e pela primeira vez na vida não ia ficar calada. O portão se abriu e Heloísa entrou com passos firmes na direção da porta principal. O confronto que todo mundo temia estava prestes a acontecer. E ninguém naquela casa estava preparado para o que viria a seguir. Heloísa atravessou o salão principal da mansão com a determinação de quem não pretendia recuar. Trazia debaixo do braço uma pasta com documentos que havia conseguido através de um investigador particular contratado semanas antes, em segredo. Durante muito tempo, tentou alertar o pai sobre Valentina usando apenas intuição e desconfiança. Dessa vez, tinha provas. Carmen a viu passar pela cozinha e sentiu o estômago afundar. Conhecia Heloísa desde criança. Havia praticamente ajudado a criá-la e reconhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que Helena, a mãe de Heloísa,
Tinha quando decidia enfrentar algo de frente. E Helena nunca perdia uma batalha. Onde está meu pai? Heloísa perguntou a Carmen sem diminuir o passo. No escritório, minha filha. Mas a senhora Valentina está com ele e... Melhor ainda, Heloísa cortou. Quero que ela ouça tudo. Carmen abriu a boca para dizer algo, mas Heloísa já havia desaparecido no corredor. A cozinheira encostou-se na bancada e fechou os olhos. Que Deus proteja essa menina, sussurrou. Aline, que passava pelo corredor carregando um cesto de roupas, percebeu a movimentação. Parou discretamente perto da porta entreaberta do escritório, fingindo organizar o cesto, e aguçou os ouvidos. Dentro do escritório, Donato revisava papéis, enquanto Valentina folheava uma revista de decoração, sentada no sofá, com a elegância estudada de sempre. Quando Heloísa abriu a porta sem bater, os dois levantaram os olhos ao mesmo tempo. Filha, Donato sorriu. Que surpresa, não esperava você hoje. Eu sei que não, pai, mas preciso falar com o senhor, e é urgente. Valentina fechou a revista devagar e cruzou as pernas. Heloísa, querida, sempre tão dramática. Quer um café? Não quero café, Valentina. Quero que você explique isso aqui. Heloísa abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa de Donato. Eram registros de empresas, contratos e movimentações financeiras que ligavam Valentina a uma rede de negócios suspeitos. O investigador havia rastreado 3 empresas fantasmas registradas em nome de pessoas conectadas a Valentina, todas abertas nos últimos meses. O que é isso? Donato perguntou, pegando os papéis com o senho franzido. São empresas abertas por gente ligada à sua noiva, pai. Empresas que não existem de verdade. Endereços falsos. Funcionários inexistentes. Mas com movimentação de dinheiro real. Muito dinheiro. Valentina não se moveu. Não pestanejou. Ficou ali, no sofá, com uma calma que era quase perturbadora. E então fez algo que Heloísa não esperava. Seus olhos se encheram de lágrimas. Donato, Valentina disse com a voz embargada, levantando-se devagar. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ela ia fazer qualquer coisa para me afastar de você. Donato olhou de Valentina para Heloísa, confuso. Como assim? Do que você está falando? Sua filha nunca me aceitou. Valentina continuou, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Desde o dia em que nos conhecemos, ela faz de tudo para nos separar. E agora está usando documentos fabricados para destruir minha reputação. Fabricados? Heloísa quase engasgou. Pai, esses documentos são oficiais. Tem registro em cartório, CNPJ ativo, tudo rastreável. Qualquer pessoa pode fabricar documentos, Heloísa. Valentina retrucou, enxugando as lágrimas com uma delicadeza ensaiada. Principalmente quando se contrata alguém para destruir a vida de outra pessoa. Donato levantou-se da cadeira e passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. Heloísa, onde você conseguiu isso? Contratei um investigador, pai. Porque ninguém nesta casa tem coragem de te dizer a verdade. Um investigador? Donato repetiu. E havia algo na voz dele que fez Heloísa recuar um passo. Não era raiva, era decepção. Você contratou alguém para investigar a mulher que eu amo? Pelas minhas costas? Pai, eu fiz isso para te proteger. Me proteger de quê, Heloísa? De ser feliz? Aquela frase atingiu Heloísa como um soco no estômago. Ela ficou ali, de pé, segurando a pasta vazia, olhando para o pai que escolhia acreditar numa estranha em vez da própria filha. As lágrimas que ela havia segurado durante toda a manhã finalmente escaparam. Pai, eu sou sua filha. Eu estive ao seu lado quando a mamãe se foi. Eu segurei sua mão nos piores momentos. Eu nunca menti para o senhor. Nunca. Donato desviou o olhar. Aquelas palavras o atingiram num lugar que ele tentava manter protegido. Mas Valentina foi mais rápida. Querido, ela se aproximou e segurou a mão de Donato com as 2 mãos. Eu sei que sua filha te ama, mas o amor às vezes faz as pessoas enxergarem inimigos onde não existem. Talvez ela precise de ajuda, de alguém para conversar. Não se atreva. Heloísa disse entre os dentes, apontando o dedo para Valentina. Não se atreva a sugerir que eu estou precisando de ajuda. Você sabe exatamente o que está fazendo. E eu vou provar. Valentina sustentou o olhar de Heloísa com uma serenidade calculada. E ali,
Naquele duelo silencioso entre as duas, Aline viu algo que confirmou tudo que suspeitava. Nos olhos de Valentina não havia dor, não havia mágoa, não havia nada daquilo que ela fingia sentir. Havia apenas satisfação. A satisfação de quem acabou de vencer mais uma rodada de um jogo que só ela conhecia as regras. Heloísa saiu da mansão sem se despedir. Entrou no carro, fechou a porta e desabou sobre o volante. Chorou como não chorava há anos. Não era apenas a rejeição do pai. Era a certeza absoluta de que estava perdendo ele para uma mulher que iria destruí-lo, e a impotência brutal de não conseguir impedir. Aline observou tudo da janela do corredor. Viu Heloísa no carro, viu as lágrimas, viu o desespero. E algo dentro dela se partiu. Porque conhecia aquela dor. Conhecia a sensação de gritar a verdade e ninguém acreditar, de ter provas na mão e ainda assim ser tratada como mentirosa. Naquele instante, Aline tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Olhou para os dois lados do corredor, certificou-se de que ninguém a observava e desceu pela saída dos fundos. Caminhou rápido até o portão lateral e alcançou o carro de Heloísa no momento em que ela estava ligando o motor. Senhora Heloísa! Aline bateu levemente no vidro. Heloísa abaixou o vidro, surpresa, tentando disfarçar as lágrimas. Sim? Quem é você? Meu nome é Aline, trabalho aqui na casa. E preciso que a senhora me escute com muita atenção. Olha, eu agradeço, mas não estou em condição de... A senhora tem razão sobre Valentina. Aline interrompeu, baixando a voz. Sobretudo, ela é exatamente o que a senhora pensa que é. E eu posso provar. Heloísa ficou paralisada. As lágrimas secaram instantaneamente, substituídas por um olhar afiado. Como assim você pode provar? O que você sabe? Não aqui. Aline olhou para cima, na direção das câmeras. Não agora, mas eu preciso que confie em mim. Pode ser difícil confiar numa pessoa que acabou de conhecer, especialmente depois do que aconteceu aí dentro. Mas eu tenho motivos para estar aqui. Motivos que vão muito além de um emprego de doméstica. Heloísa estudou o rosto de Aline por longos segundos. Havia algo naquela mulher que transmitia uma verdade crua, sem filtro, sem manipulação. Era o oposto completo de tudo que sentia quando olhava para Valentina. Que tipo de motivos? Heloísa perguntou. Valentina destruiu minha família, Aline respondeu. E pela primeira vez, sua voz tremeu. Anos atrás, quando ela usava outro nome e vivia em outra cidade. Ela fez com a minha família exatamente o que está fazendo agora com a sua. Entrou na vida de um homem bom, isolou ele de todos que o amavam e tomou tudo que ele tinha. Tudo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Heloísa segurava o volante com tanta força que os dedos estavam dormentes. Outro nome? Ela repetiu, a voz quase inaudível. Valentina Orsini não é o nome verdadeiro dela. Nunca foi. Heloísa sentiu o mundo girar. Tudo que havia suspeitado, tudo que havia tentado provar ao pai, tudo que havia sido descartado como paranoia e ciúme de filha enciumada, era real, e era muito pior do que imaginava. Me encontre amanhã, Aline disse, já se afastando. Na padaria que fica a 3 quarteirões daqui, há pão e prosa. Logo cedo, antes de eu começar a trabalhar. Levo o que tenho para te mostrar. Espera, Heloísa chamou. Por que você está me ajudando? Se Valentina descobrir... Aline parou e olhou para trás. Porque quando ela destruiu minha família, ninguém me ajudou. Ninguém acreditou em mim. E eu jurei que se tivesse a chance de impedir que ela fizesse isso de novo com outra pessoa, eu não ia hesitar. Ela desapareceu pela porta lateral antes que Heloísa pudesse dizer mais alguma coisa. De volta à mansão, Aline encontrou Carmen sentada no banco da cozinha, descascando batatas em silêncio. A cozinheira ergueu os olhos quando Aline entrou e ficou olhando para ela sem dizer nada. O que foi? Aline perguntou. Eu vi você indo até o carro da Heloísa. O sangue de Aline gelou. Carmen, eu vi e não contei para ninguém. Carmen largou a faca e a batata sobre a bancada. Eu já te disse que sou velha demais para ter medo, menina. Pois é, cheguei nesse ponto. Faz tempo que cheguei. Aline sentou ao lado dela. As duas ficaram em silêncio por um momento,
lado a lado. Duas mulheres carregando dores diferentes, mas unidas por algo maior que elas mesmas. Minha filha se chamava Lorena. Carmen disse de repente, com a voz mansa. Era professora. Dava aula para crianças pequenas numa escolinha de bairro. Tinha o coração mais bonito que eu já vi numa pessoa. Ela ficou doente. Lutou muito. Muito mesmo. Mas não conseguiu vencer. Aline segurou a mão de Carmen em silêncio. Desde que perdi minha Lorena, esse emprego aqui virou minha vida. Esses funcionários viraram minha família. E ver Valentina destruindo cada um deles, um por um, dia após dia. Carmen engoliu o choro. É como perder minha filha de novo, todo santo dia. Aline apertou a mão da cozinheira com força. A senhora não vai perder mais ninguém, Carmen. Eu prometo. Carmen olhou para Aline com os olhos marejados. Quem é você de verdade, menina? Aline respirou fundo. Eu sou alguém que sabe quem Valentina realmente é. E estou aqui para garantir que ela não destrua mais nenhuma família. Nem a do Sr. Donato, nem a da Heloísa, nem a minha. Nunca mais. Carmen ficou em silêncio por um longo tempo. Depois assentiu devagar com a cabeça, enxugou os olhos e pegou a faca de volta. Então vamos precisar de mais café, disse, voltando a descascar as batatas. Porque alguma coisa me diz que as próximas semanas vão ser longas. Naquela mesma noite, no andar de cima da mansão, Valentina trancou a porta do quarto e abriu o envelope pardo que havia recebido do cúmplice dias antes. Dentro havia uma procuração falsificada, pronta para ser assinada por Donato, transferindo poderes totais sobre o patrimônio do Grupo Figueiredo para ela, em caso de qualquer incapacidade dele. Valentina sorriu. Tudo estava caminhando conforme o planejado. Heloísa havia se desmoralizado diante do pai. Os funcionários estavam sob controle absoluto, e em poucas semanas o casamento aconteceria, selando legalmente o acesso dela a tudo. Mas enquanto guardava os documentos, algo a incomodava. Uma sensação estranha que não conseguia identificar. Algo nos olhos daquela empregada nova. Algo na postura dela, na calma dela, na forma como não tremia. Valentina pegou o telefone e discou o mesmo número de antes. Preciso que descubra tudo sobre uma mulher chamada Aline Machado. Tudo mesmo. De onde veio, onde trabalhou, quem é a família dela. Quero cada detalhe. Do outro lado da linha, vai custar caro. Dinheiro não é problema. Problema é essa mulher continuar nessa casa sem eu saber quem ela é de verdade. Valentina desligou e ficou olhando pela janela do quarto. Lá embaixo, nos fundos da propriedade, a luz do pequeno alojamento de Aline ainda estava acesa. As duas estavam se investigando mutuamente. As duas tinham segredos mortais. E o tabuleiro daquela guerra silenciosa acabava de ganhar uma peça nova. Heloísa. 3 mulheres. 3 verdades. E apenas uma poderia vencer. O sol ainda não havia nascido quando Aline saiu pelos fundos da propriedade com o caderno velho dentro da bolsa. Matias dormia tranquilamente sob os cuidados de Carmen, que havia se oferecido para ficar de olho nele sem que ninguém precisasse pedir. Era assim que a confiança funcionava naquela casa. Sem palavras, sem promessas, apenas gestos silenciosos que diziam tudo. A padaria Pão e Prosa ficava numa esquina tranquila, dessas que ainda mantinham mesas na calçada e o cheiro de pão fresco invadindo a rua antes do amanhecer. Aline chegou primeiro. Escolheu a mesa mais afastada e pediu 2 cafés. Precisava de poucos minutos para organizar os pensamentos antes de revelar algo que havia carregado em silêncio por tempo demais. Heloísa apareceu pouco depois. Estava diferente da mulher destroçada que Aline havia visto no carro no dia anterior. Os olhos ainda estavam inchados, mas havia neles uma chama que não existia antes. A chama de quem decide parar de chorar e começar a lutar. Cheguei, Heloísa disse, puxando a cadeira. Passei a noite inteira sem dormir pensando no que você me disse. Aline empurrou o café na direção dela. Obrigada por ter vindo. Você disse que Valentina usava outro nome, que destruiu sua família. Preciso que me conte tudo, desde o começo. Aline respirou fundo. Abriu o caderno na última página, onde estavam os recortes de jornal e a foto desgastada. Virou tudo na direção de Heloísa e começou a falar com uma voz firme,
mas carregada de uma dor que nenhuma firmeza conseguia esconder completamente. Essa foto foi tirada há muitos anos, numa cerimônia de gala em outra cidade, bem longe daqui. A mulher nessa imagem se chamava Milena Kastner. Era encantadora, elegante, sofisticada. Apareceu na vida do meu pai como se tivesse caído do céu. Heloísa pegou a foto e examinou de perto. Apesar do desgaste do tempo, os traços eram inconfundíveis. É ela, Heloísa sussurrou. É Valentina. Naquela época não existia Valentina Orsini. Existia Milena Kastner. E meu pai, Augusto Machado, era um homem simples, mas tinha construído um patrimônio honesto ao longo de décadas. Uma pequena rede de pousadas no litoral. Nada comparado ao império do seu pai, mas era tudo que a nossa família tinha. Tudo. Aline pausou. Tomou um gole de café para ganhar tempo, porque a próxima parte da história era a que mais doía. Milena se aproximou do meu pai aos poucos. Primeiro era amiga, depois confidente, depois se tornou indispensável. Convenceu ele de que o amava. E meu pai, que estava sozinho desde que minha mãe nos deixou, acreditou. Acreditou com tudo que tinha, porque era um homem bom demais para imaginar que alguém pudesse fingir amor dessa forma. Heloísa sentiu o estômago revirar. A história era assustadoramente familiar. Em poucos meses ela já controlava as finanças. Afastou os amigos antigos do meu pai, dizendo que eram interesseiros. Afastou os funcionários de confiança, substituindo por gente dela. E começou a afastar a mim. Como? Heloísa perguntou, já com lágrimas nos olhos. Da mesma forma que está fazendo com você. Aos poucos, ela plantava situações que me faziam parecer desequilibrada. Escondia objetos e dizia que eu tinha perdido. Inventava conversas que nunca aconteceram. Distorcia tudo que eu dizia para parecer que eu estava tentando controlar meu pai. E o pior é que funcionava. Meu pai começou a me olhar diferente. Começou a duvidar de mim. Heloísa cobriu a boca com a mão. Era exatamente o que estava acontecendo com ela. Cada palavra de Aline era um espelho perfeito da sua própria realidade. Um dia meu pai me chamou para conversar. Disse que eu precisava aceitar a presença de Milena, que ele merecia ser feliz, que eu estava sendo egoísta. Naquele dia eu chorei tanto que achei que ia desmaiar, porque eu vi nos olhos dele que ela tinha vencido. Ela tinha conseguido roubar meu pai de mim sem ele perceber. Aline pausou novamente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, a primeira que Heloísa via desde que a conheceu. E aquela lágrima solitária carregava mais verdade do que qualquer documento, qualquer prova, qualquer argumento. O que aconteceu depois? Heloísa perguntou num fio de voz. Ela casou com meu pai. 3 meses depois do casamento, convenceu ele a assinar uma procuração dando a ela poderes sobre todos os negócios. Meu pai assinou porque confiava cegamente. Dentro de 1 ano, ela vendeu as pousadas, transferiu tudo para contas que só ela controlava e desapareceu. Desapareceu? Da noite para o dia. Levou tudo. O dinheiro, os bens, até as escrituras dos terrenos que estavam no nome dela. Meu pai ficou sem nada. Absolutamente nada. A vergonha e a culpa foram tão grandes que ele nunca mais foi o mesmo. Passou os últimos anos vivendo num quartinho emprestado, dependendo da caridade dos outros, sem coragem de olhar para mim. Heloísa estava chorando abertamente agora, não apenas pela história de Aline, mas pelo futuro que via se desenhando para o próprio pai. Ele está vivo? Heloísa perguntou. Aline fez que sim com a cabeça. Está, mas é como se não estivesse. A mulher que ele era antes de Milena entrar na vida dele morreu. Sobrou só a casca. Um homem que sente vergonha de existir porque acredita que foi ele o culpado por tudo. Heloísa enxugou o rosto e segurou as mãos de Aline sobre a mesa. Eu não vou deixar isso acontecer com o meu pai. Não vou. Nem eu. Aline respondeu apertando as mãos de Heloísa. Por isso estou aqui. Não vim atrás de um emprego. Vim atrás dela. Passei anos juntando informações, rastreando os passos de Milena Kastner, seguindo cada rastro que ela deixava. Ela mudava de nome, mudava de cidade, mudava de aparência. Mas o padrão era sempre o mesmo. Homem viúvo ou solitário, rico, vulnerável emocionalmente. Ela se aproxima, conquista, isola, toma tudo e desaparece. Quantas vezes ela fez isso? Que eu consiga provar.
Pelo menos 3, contando com o meu pai e agora com o seu. Mas desconfio que existam mais. Heloísa soltou o ar devagar, tentando processar a dimensão daquilo. Não era apenas uma noiva interesseira. Era uma golpista profissional. Uma predadora que transformava a solidão em lucro e confiança em destruição. Mas se você tem tudo isso, Heloísa disse, apontando para os recortes, por que não foi à polícia? Aline soltou um riso amargo. Fui. Na primeira vez que tentei denunciar, Milena já tinha desaparecido e levado todas as provas junto. Na segunda, quando descobri que ela estava aplicando o mesmo golpe em outro homem numa cidade diferente, eu não tinha dinheiro para advogado, não tinha testemunhas, não tinha nada. Uma empregada doméstica contra uma mulher que se reinventa a cada golpe? Ninguém levou a sério. Dessa vez vai ser diferente, Heloísa disse, com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Vai, porque dessa vez ela não sabe que eu sei quem ela é, e porque dessa vez eu não estou sozinha. As duas passaram mais de 1 hora naquela padaria, montando um plano. Heloísa tinha recursos, Aline tinha informação. Juntas podiam construir algo sólido o suficiente para derrubar a máscara de Valentina antes que fosse tarde demais. Precisamos de alguém de dentro que tenha acesso legal aos documentos do meu pai, Heloísa disse, pensando em voz alta. Alguém que entenda contratos, procurações. O advogado do seu pai, Aline sugeriu. Ele é de confiança? Heloísa pensou por um momento. Reinaldo Braga. Trabalha com meu pai há anos, desde antes da mamãe falecer. É leal ao meu pai. Disso eu tenho certeza. Mas não sei se teria coragem de ir contra Valentina. A gente precisa descobrir. Porque se Valentina está preparando documentos falsos, como eu suspeito, o Reinaldo é a única pessoa que pode interceptar antes que seu pai assine alguma coisa. Vou falar com ele hoje mesmo. Heloísa decidiu. Com cuidado, Aline alertou. Valentina tem olhos em todo lugar. Se ela desconfiar que estamos nos comunicando, vai acelerar tudo, e aí pode ser tarde demais. Quando Aline voltou à mansão, o dia já havia começado oficialmente. Funcionários circulavam em silêncio, cumprindo suas tarefas com a precisão mecânica que o medo impunha. Aline retomou a rotina como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, cada célula do corpo dela estava em alerta. Na cozinha, Matias tomava café da manhã com Carmen, que havia preparado panquecas especiais para ele. Mãe! Matias pulou do banco e correu para abraçar Aline. A dona Carmen fez panqueca com banana. Tá muito bom. Aline abraçou o filho com força, respirando fundo o cheiro dele, sentindo o calor daquele abraço que era capaz de consertar qualquer coisa dentro dela. Que bom, meu amor, ela disse, beijando a testa dele. Termina de comer que eu já volto. Carmen olhou para Aline por cima da xícara de café. Não perguntou nada. Não precisava. O olhar de Aline dizia tudo. Algo havia sido colocado em movimento e não tinha mais volta. A manhã transcorreu sem incidentes, até que, pouco antes do almoço, algo aconteceu que ninguém esperava. Valentina desceu para o salão principal carregando um arranjo de flores enorme e chamou todas as funcionárias para uma reunião. Aline, Carmen e as demais se alinharam no salão, de pé, em silêncio, esperando. Como vocês sabem, Valentina começou com um sorriso largo. Meu casamento com o Sr. Donato está cada vez mais próximo. E decidi que quero que seja a celebração mais bonita que essa cidade já viu. Ninguém reagiu. Ninguém ousava. Para isso, vou precisar da dedicação total de cada uma de vocês. Horários estendidos, disponibilidade nos fins de semana e atenção redobrada a cada detalhe. Quem não estiver disposta a se comprometer, pode falar agora. Prefiro resolver hoje do que ter surpresas depois. O silêncio pesou como chumbo. As funcionárias sabiam que falar agora significava ser demitida na hora. Valentina sabia disso também. A pergunta não era real, era uma demonstração de poder. Ótimo, Valentina sorriu. Fico feliz que estejamos todas alinhadas. Ela estava se virando para sair quando parou de repente e olhou diretamente para Aline. Ah, Aline, uma coisa rápida. Quero que assuma a limpeza do meu escritório pessoal a partir de hoje. Todos os dias, sem exceção. Sou muito exigente com aquele espaço. Espero que esteja à altura. Sim, senhora.
Aline respondeu com a mesma calma de sempre. Valentina estreitou os olhos, como se tentasse encontrar uma rachadura naquela armadura invisível. Mas não encontrou nada. Saiu do salão batendo os saltos no mármore, e o ar voltou a circular. Carmen se aproximou de Aline, assim que Valentina desapareceu. Ela te deu acesso ao escritório pessoal dela, Carmen sussurrou, os olhos arregalados. Aline manteve o rosto neutro, mas por dentro seu coração batia acelerado. Eu sei. Isso é uma armadilha ou uma oportunidade? Aline olhou na direção por onde Valentina havia saído. Ela acha que é uma armadilha. Quer me manter sob controle, me vigiar de perto, me pegar num erro. Mas às vezes, quando alguém abre a porta da jaula achando que está prendendo o leão, é o leão que estava esperando a porta abrir. Carmen ficou olhando para Aline por um longo tempo. Depois sacudiu a cabeça devagar e voltou para a cozinha, murmurando algo que Aline não conseguiu ouvir completamente, mas que soava muito como uma oração. Naquela noite, no escritório da Fundação Figueiredo, Heloísa se encontrou com Reinaldo Braga. O advogado a recebeu com a mesma cordialidade de sempre, mas notou imediatamente que algo estava diferente nela. O que houve, Heloísa? Você parece preocupada. Preciso da sua ajuda, Reinaldo, e preciso que seja completamente honesto comigo. Reinaldo tirou os óculos e esfregou os olhos. Sou advogado do seu pai há muitos anos. A honestidade é a base do meu trabalho. Valentina pediu para você preparar algum documento recentemente? Procuração, transferência, qualquer coisa que dê a ela poder sobre os bens do meu pai? O silêncio de Reinaldo durou apenas 2 segundos, mas foram os 2 segundos mais longos da vida de Heloísa. Porque naquele silêncio, antes mesmo que ele respondesse, ela viu a verdade nos olhos dele. Ela pediu. Não pediu? Heloísa insistiu. Reinaldo se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas por um momento. Quando se virou, sua expressão era de um homem dividido entre a lealdade profissional e a consciência pessoal. Ela não pediu diretamente a mim, ele disse devagar. Mas soube por fontes internas que ela procurou outro tabelião, alguém que não faz parte do círculo jurídico do seu pai. Isso me preocupou e comecei a monitorar. O que você descobriu? Que alguém está preparando uma procuração ampla em nome do seu pai. Uma procuração que, se assinada, daria a Valentina controle total sobre todos os bens, contas e propriedades do Grupo Figueiredo. Heloísa sentiu as pernas fraquejarem. Era exatamente o que Aline havia descrito. O mesmo padrão, o mesmo golpe, a mesma destruição. Reinaldo, a gente precisa impedir isso. O advogado olhou para Heloísa com uma seriedade que ela nunca havia visto nele. Eu sei, e vou te contar uma coisa que nunca contei a ninguém. Quando sua mãe estava viva, ela me fez prometer algo. Me fez prometer que se algum dia alguém tentasse tirar vantagem do seu pai por causa da bondade dele, eu protegeria ele, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Heloísa cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não de tristeza, de alívio. Porque pela primeira vez naquela guerra silenciosa, ela não estava sozinha. E em algum lugar da mansão, nos fundos de uma propriedade que escondia mais segredos do que paredes, Aline colocou Matias para dormir, sentou na beira da cama e olhou para a porta do alojamento que dava vista para a mansão iluminada. Amanhã eu entro no escritório dela. Aline sussurrou para si mesma. E quando entrar, vou encontrar o que preciso para acabar com tudo isso. Lá fora, as luzes da mansão se apagaram uma a uma, mas naquela noite ninguém dormia em paz, porque a verdade, quando começa a se mover, não para até encontrar a luz. Aline entrou no escritório pessoal de Valentina pela primeira vez com o coração trovejando dentro do peito. Era um cômodo amplo, decorado com móveis escuros e cortinas pesadas que bloqueavam quase toda a luz natural. Diferente do restante da mansão, que era aberta e luminosa, aquele espaço parecia ter sido projetado para esconder coisas. E Aline sabia que era exatamente isso que fazia. Começou a limpeza de forma meticulosa, como fazia em todos os cômodos. Passou o pano nos móveis, organizou as almofadas, limpou o chão centímetro por centímetro. Mas enquanto as mãos trabalhavam no automático, os olhos percorriam cada gaveta, cada estante, cada canto daquele escritório procurando algo que confirmasse o que já sabia.
A escrivaninha de Valentina era organizada com uma precisão quase obsessiva. Canetas alinhadas, papéis empilhados por tamanho, nenhum objeto fora do lugar. Aline passou o pano sobre a superfície e notou que a gaveta principal tinha uma fechadura diferente das outras. Era uma tranca dupla, dessas que só abrem com chave específica. Alguém que tranca uma gaveta com esse nível de segurança dentro da própria casa não está guardando joias, está guardando segredos. Aline memorizou a posição exata da gaveta e continuou a limpeza sem demonstrar qualquer interesse. Sabia que havia câmeras ali dentro, provavelmente mais de uma, e que Valentina certamente revisaria cada segundo da gravação. Não podia cometer nenhum deslize. Quando terminou, saiu do escritório com o balde e os panos, fechou a porta atrás de si e caminhou pelo corredor em direção à área de serviço. Só quando entrou na lavanderia e fechou a porta é que permitiu que as mãos tremessem. Gaveta trancada. Chave específica. Câmeras vigiando. Ela repetiu mentalmente, gravando cada detalhe. Preciso de uma forma de entrar ali sem ser vista. Na cozinha, Matias ajudava Carmen a separar ingredientes para o almoço. Havia se tornado uma rotina confortável entre os dois. Carmen ensinava receitas, Matias perguntava sobre cada tempero, e naquele pequeno ritual diário, os dois encontravam algo que faltava na vida de ambos: companhia genuína. Dona Carmen, Matias disse enquanto descascava um alho com a concentração de um cirurgião. A senhora acha que a gente vai ficar aqui para sempre? Carmen parou de picar a cebola e olhou para o menino. Por que a pergunta, meu bem? Porque eu gosto daqui. Gosto da cozinha, gosto do jardim, gosto de conversar com a senhora. Na última casa que a gente morou, ficamos pouco tempo. E na de antes, menos ainda. Minha mãe diz que a gente sempre encontra um lugar melhor. Mas eu já cansei de procurar. Carmen sentiu o peito apertar com uma força que quase a derrubou. Aquelas palavras, vindas de um menino que deveria estar preocupado apenas com brincadeiras e escola, carregavam o peso de uma vida inteira de instabilidade. Ela largou a faca, limpou as mãos no avental e se abaixou na altura de Matias. Escuta aqui, meu querido. Enquanto eu estiver nessa casa, você tem um lugar garantido nessa cozinha. Com panqueca de banana no café, bolo de chocolate na sobremesa e todo o alho do mundo para descascar. Combinado? Matias sorriu daquele jeito que iluminava qualquer ambiente. Combinado, Dona Carmen. Ela abraçou o menino e, por cima da cabeça dele, olhou para o corredor vazio com uma expressão que misturava ternura e fúria. Ternura pelo menino nos braços dela. Fúria por saber que a estabilidade que ele pedia dependia de derrotar uma mulher que destruía tudo que tocava. Dias se passaram. Aline limpava o escritório de Valentina todas as manhãs com a mesma disciplina, registrando mentalmente cada mudança na disposição dos objetos. Percebeu que Valentina usava o escritório principalmente à noite, após o jantar, quando Donato se recolhia cedo. Os papéis sobre a escrivaninha mudavam de posição entre um dia e outro, o que significava que ela trabalhava ali regularmente em algo que não queria que ninguém visse. Numa dessas manhãs, enquanto limpava a estante de livros, Aline percebeu algo que havia passado despercebido. Atrás de uma fileira de livros decorativos, desses que ninguém abre, havia um espaço vazio. Não era grande. Apenas o suficiente para esconder um objeto fino. Aline não mexeu em nada, mas memorizou a posição exata. Naquela tarde, aproveitando que Valentina havia saído para uma prova de vestido de noiva, Aline encontrou Carmen na lavanderia. Preciso de um favor. Aline disse baixo. Diga. Valentina sai do escritório todas as noites por volta de que horas? Carmen pensou por um momento. Ela sobe para o escritório depois do jantar e fica lá até tarde. Às vezes eu ouço os passos dela voltando para o quarto de madrugada. Mas antes de subir, ela sempre tranca a porta e leva a chave. Sempre? Sempre. Nunca vi aquela porta aberta sem ela dentro. Aline mordeu o lábio pensando. Se a porta era trancada por fora e Valentina levava a chave, não havia como entrar sem que ela soubesse. A menos que houvesse outro caminho. Carmen, essa casa é antiga. Quando foi construída? Faz muitas décadas. O pai do Sr. Donato que mandou construir. Por quê? Casas antigas costumam ter passagens de serviço.
corredores internos que os funcionários usavam para circular sem passar pelas áreas nobres. Essa mansão tem algo assim? Carmen arregalou os olhos. Tem. A senhora Helena me mostrou uma vez. São corredores estreitos dentro das paredes, ligando os quartos à cozinha e à área de serviço. Mas faz anos que ninguém usa. Valentina nem sabe que existem. O coração de Aline acelerou. Um desses corredores passa pelo escritório dela? Eu não sei, mas sei onde fica a entrada principal. É atrás do armário da despensa. Naquela mesma noite, depois que Matias adormeceu e a mansão mergulhou no silêncio, Aline desceu até a cozinha. Carmen já estava lá esperando, com uma lanterna velha e uma expressão que misturava coragem e medo em partes iguais. "Tem certeza disso, menina?" Carmen perguntou. "Tenho." As duas moveram o armário da despensa com cuidado, revelando uma porta baixa de madeira escura que parecia não ser aberta há anos. Aline puxou a maçaneta e a porta cedeu com um rangido abafado. Um corredor estreito se abria à frente, escuro e empoeirado, cheirando a tempo esquecido. "Eu vou sozinha", Aline disse. "Se acontecer alguma coisa, você não pode estar envolvida. Se acontecer alguma coisa, eu vou dizer que fui eu quem abriu essa porta." Carmen retrucou com firmeza. "Não vou deixar você carregar isso sozinha." Aline olhou para a cozinheira e viu nela algo que não esperava encontrar naquela mansão. Bravura. A bravura silenciosa de quem já perdeu o suficiente para não ter medo de perder mais nada. "Obrigada, Carmen. Vai logo antes que eu mude de ideia." Aline entrou no corredor com a lanterna. As paredes eram estreitas, o teto baixo, e a poeira densa fazia seus olhos arderem. Avançou devagar, contando os passos, tentando calcular a posição em relação aos cômodos da casa. Passou por uma abertura que dava para os fundos da biblioteca, outra que levava à sala de jantar, até que chegou a um trecho onde podia ouvir claramente o som de passos no assoalho acima. Era o escritório de Valentina. Aline iluminou as paredes e encontrou o que procurava. Uma grade de ventilação antiga, embutida na parede, que dava visão parcial para o interior do escritório. Através das frestas, podia ver a escrivaninha, parte da estante e, mais importante, Valentina sentada trabalhando. Aline apagou a lanterna e observou em silêncio absoluto. Valentina falava ao telefone com alguém, a voz baixa, mas audível, o suficiente para quem estivesse tão perto quanto Aline. "O casamento está marcado para daqui a poucas semanas. Tudo precisa estar pronto antes da cerimônia. A procuração, a alteração no testamento, tudo." Uma pausa enquanto a pessoa do outro lado falava. "Não, ele não desconfia de nada. O problema é a filha. Ela esteve aqui dias atrás, trouxe documentos de um investigador. Consegui contornar, mas ela não vai desistir fácil." Outra pausa. "Já mandei investigar a empregada nova também. Ainda não recebi o resultado, mas tem algo nela que me incomoda. Vou apertar o cerco essa semana." Aline sentiu um calafrio percorrer a espinha. Valentina estava mandando investigá-la. O tempo estava se esgotando mais rápido do que imaginava. Então, Valentina fez algo que mudou tudo. Levantou-se da cadeira, tirou uma chave pequena do bolso e abriu a gaveta trancada. De dentro, retirou uma pasta grossa e começou a folhear documentos. Aline forçou os olhos para enxergar através da grade e conseguiu identificar o que pareciam ser certidões, contratos e o que reconheceu imediatamente como identidades diferentes. Documentos com fotos de Valentina, mas com nomes distintos. Milena Kastner era um deles, mas havia outros. Pelo menos 3 nomes diferentes que Aline nunca havia visto antes. Aquela mulher não tinha apenas 2 identidades. Tinha várias. Uma coleção inteira de vidas falsas, cada uma usada para destruir alguém diferente. Valentina separou alguns papéis, guardou o restante de volta na gaveta, trancou e saiu do escritório levando a chave e os documentos selecionados. Aline ficou no corredor escuro, com o coração batendo tão forte que tinha medo de que o som atravessasse a parede. O que havia acabado de ver era maior do que tudo que imaginava. Não era apenas sobre seu pai, sobre Donato, sobre um golpe isolado. Era uma operação sistemática de uma criminosa profissional que havia destruído famílias inteiras ao longo dos anos. Ela voltou pelo corredor às escuras, guiada apenas pela memória dos passos.
Quando saiu pela porta da despensa, Carmen estava exatamente onde havia ficado, com as mãos apertadas contra o peito. E então, a cozinheira sussurrou. É pior do que eu pensava, Aline respondeu, encostando-se na parede para recuperar o fôlego. Ela tem identidades falsas, Carmen. Várias. Guarda tudo numa gaveta trancada dentro do escritório. Documentos com fotos dela, mas nomes completamente diferentes. Carmen levou a mão à boca. Meu Deus do céu. E está acelerando tudo. O casamento, a procuração, a mudança no testamento. Quer fechar o cerco antes que alguém descubra. O que a gente faz agora? Aline ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Precisava agir rápido, mas não podia ser imprudente. Um movimento errado e Valentina desapareceria novamente, levando tudo consigo, exatamente como havia feito com seu pai. Preciso falar com Heloísa e com o Reinaldo. Amanhã. Eles precisam saber o que eu vi. E precisamos encontrar uma forma de abrir aquela gaveta e fotografar os documentos antes que Valentina destrua tudo. E se ela descobrir sobre os corredores? Ela não sabe que existem. A senhora Helena nunca mostrou para ninguém além de você. Carmen assentiu devagar. Helena sempre dizia que essa casa guardava segredos que protegeriam a família quando fosse necessário. Acho que ela nunca imaginou que seria assim. As duas ficaram em silêncio na cozinha escura, ouvindo apenas o tic-tac do relógio na parede. Lá fora, a mansão dormia sob uma paz falsa. Mas dentro daquelas paredes, debaixo do mármore e da elegância, a verdade se movia como água, infiltrando rachaduras. Devagar, persistente, inevitável. Na manhã seguinte, Aline encontrou um bilhete dobrado sob a porta do alojamento. Abriu com cuidado. Era uma única frase, escrita à mão com letra desconhecida. Eu sei quem você é, Aline Machado. E sei por que está aqui. Não havia assinatura. Não havia remetente. Apenas aquela frase que transformou o ar ao redor de Aline em gelo puro. Alguém sabia. Alguém dentro daquela mansão sabia a verdade sobre ela. E Aline não fazia ideia se essa pessoa era aliada ou inimiga. Guardou o bilhete no caderno junto com os recortes e a foto antiga e olhou pela janela em direção à mansão. As luzes do escritório de Valentina já estavam acesas. O dia mal havia começado e a guerra já estava em andamento. A pergunta que martelava na cabeça de Aline não era mais se a verdade viria à tona. Era se ela teria tempo suficiente para revelá-la antes que Valentina a silenciasse para sempre. Aline releu o bilhete 3 vezes antes de guardá-lo. As palavras pareciam pulsar no papel como uma ameaça viva. Alguém sabia. Alguém dentro daquela propriedade conhecia sua verdadeira história. E até descobrir quem era essa pessoa, cada passo seria como caminhar sobre vidro. Naquela manhã, enquanto limpava o corredor principal, Aline percebeu uma presença que não costumava estar ali. Um homem parado na entrada lateral, conversando com Valentina em voz baixa. Ela o reconheceu imediatamente. Era o mesmo homem que havia visto semanas antes, de madrugada, entregando o envelope pardo. Mas dessa vez, à luz do dia, pôde observá-lo melhor. Valentina o chamou pelo nome durante a conversa. Tadeu, preciso dos resultados hoje. Não amanhã. Hoje. Tadeu. Finalmente o cúmplice tinha um nome. Aline gravou cada sílaba na memória, enquanto fingia estar concentrada nos rodapés do corredor. Já tenho quase tudo, Tadeu respondeu em tom impaciente. A tal Aline Machado não tem nada no nome. Nenhum bem, nenhuma empresa, nada. Mas encontrei algo no passado dela que você vai querer ver. Aline sentiu o sangue gelar nas veias. As mãos apertaram o pano com tanta força que os dedos ficaram dormentes. Ele havia encontrado algo. A questão era: quanto? Valentina olhou na direção do corredor. Aline manteve a cabeça baixa e continuou limpando com movimentos mecânicos. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Valentina voltou a falar com Tadeu. Me mande tudo por mensagem. E depois suma. Não quero você aparecendo aqui de novo durante o dia. Tadeu saiu pela entrada lateral sem olhar para trás. Valentina ficou parada por um instante, os olhos percorrendo o corredor como um predador farejando o ar. Depois subiu as escadas em direção ao escritório. Aline esperou até os passos desaparecerem completamente. Então largou o pano,
Foi até a lavanderia e trancou a porta. Ele descobriu algo sobre mim. Ela sussurrou encostada na parede. Preciso agir agora. Hoje. Antes que ela junte as peças. Na hora do almoço, enquanto os funcionários comiam na área de serviço, Aline se aproximou de Carmen e falou no ouvido dela uma única frase. Hoje à noite. Passagem secreta. Preciso entrar no escritório enquanto ela não estiver lá. Carmen assentiu sem mudar a expressão. Anos de sobrevivência naquela casa haviam ensinado a ela a arte de se comunicar sem que ninguém percebesse. Aline então usou o telefone da cozinha para ligar para Heloísa. A conversa durou menos de 1 minuto. Preciso que você e Reinaldo estejam prontos esta noite. Vou tentar conseguir os documentos da gaveta. Se der certo, teremos tudo o que precisamos. E se não der certo? Heloísa perguntou, a voz tensa. Aí a gente perde tudo, porque Valentina está prestes a descobrir quem eu sou de verdade. O jantar transcorreu com a normalidade sinistra de sempre. Donato comeu em silêncio enquanto Valentina conduzia a conversa com aquela leveza ensaiada que mantinha diante dele. Falou sobre os preparativos do casamento, sobre os convites que já haviam sido enviados, sobre o vestido que havia escolhido. Donato sorria e concordava, completamente envolvido pela ilusão que ela construíra ao redor dele. Quando os dois subiram, Aline começou a contagem. Sabia que Valentina ia para o escritório depois do jantar e ficava lá até tarde. Precisava esperar o momento exato em que ela saísse para o quarto, deixando o escritório vazio. As horas se arrastaram. Matias dormiu cedo, aninhado na cama do alojamento com um livro que Carmen havia emprestado a ele. Aline cobriu o filho, beijou sua testa e ficou sentada na escuridão, ouvindo os sons da mansão. Perto da meia-noite, ouviu os passos de Valentina saindo do escritório, a porta trancando, os saltos percorrendo o corredor até o quarto, a porta do quarto se fechando. Aline esperou mais 15 minutos. Depois desceu até a cozinha, onde Carmen já estava pronta com a lanterna. Ela foi dormir, Aline disse. Então vai. Eu fico vigiando a porta da despensa. Se alguém se mexer lá em cima, eu bato 3 vezes na parede. Aline abraçou Carmen rapidamente. Não havia tempo para palavras. Entrou na passagem secreta e avançou pelo corredor estreito até alcançar a grade de ventilação do escritório. Através das frestas, confirmou que o cômodo estava vazio e escuro. Agora vinha a parte mais arriscada. A grade era fixada por parafusos antigos, corroídos pelo tempo. Aline usou a ponta de uma faca de cozinha que havia trazido e começou a girar os parafusos com cuidado agonizante. Um barulho alto e tudo estaria perdido. O primeiro parafuso cedeu. Depois o segundo. O terceiro resistiu. E Aline sentiu o suor escorrer pela testa enquanto forçava com as mãos tremendo. Quando finalmente soltou, a grade se desprendeu da parede. Aline a segurou antes que caísse e a apoiou no chão do corredor. A abertura era justa, mas suficiente. Aline se espremeu através dela e caiu dentro do escritório de Valentina com o coração trovejando. Não acendeu a luz. Usou apenas a lanterna de Carmen, coberta parcialmente com um pano para reduzir o brilho. Foi direto para a escrivaninha. A gaveta trancada estava ali, impassível, guardando os segredos que podiam destruir Valentina. Aline examinou a tranca. Era resistente, mas a gaveta em si era de madeira antiga. Não precisava da chave. Precisava de força e precisão. Inseriu a ponta da faca na fresta entre a gaveta e o tampo da escrivaninha e fez pressão. A madeira rangeu baixinho. Aline parou, ouviu. Silêncio. Continuou forçando até que o mecanismo da tranca cedeu com um estalo seco. A gaveta se abriu. Dentro havia exatamente o que Aline tinha visto dias antes. Uma pasta grossa com documentos de identidades falsas. Milena Kastner, Valentina Orsini, e mais 3 nomes que Aline nunca havia encontrado em suas pesquisas. Sofia Dumont, Renata Vidal e Cláudia Ferraz. 5 identidades. 5 vidas falsas. 5 famílias provavelmente destruídas. Aline fotografou cada documento com o celular, as mãos tremendo tanto que precisou apoiar o aparelho na borda da gaveta para conseguir imagens nítidas. Além das identidades, encontrou cópias de procurações antigas, escrituras de imóveis em nomes diferentes
e extratos bancários de contas no exterior. E então, no fundo da gaveta, encontrou algo que fez suas pernas fraquejarem. Era uma procuração já preparada, com o nome completo de Donato Figueiredo, pronta para ser assinada. O documento transferia poderes totais sobre todo o patrimônio do Grupo Figueiredo para Valentina Orsini. Faltava apenas a assinatura de Donato. E no canto superior, uma anotação à mão dizia: assinar na véspera do casamento. Aline fotografou tudo. Cada página, cada linha, cada assinatura falsa. Quando terminou, recolocou os documentos exatamente como estavam, fechou a gaveta e forçou a tranca de volta à posição original. Não ficaria perfeito, mas levaria algum tempo até Valentina perceber que alguém havia mexido ali. Voltou pela passagem secreta com o coração explodindo no peito. Quando emergiu na cozinha, Carmen estava pálida, encostada na parede. Conseguiu? A cozinheira perguntou num fio de voz. Consegui tudo. Carmen fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu, havia lágrimas neles. Minha Lorena estaria orgulhosa de você, menina. Aline segurou a mão de Carmen e apertou com força. Isso é só o começo. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Aline saiu pela porta dos fundos e encontrou Heloísa esperando no mesmo lugar de sempre, dentro do carro com os faróis apagados. Reinaldo estava no banco de trás. Aline entrou e mostrou as fotos no celular. O silêncio dentro do carro era absoluto enquanto Heloísa e Reinaldo passavam imagem por imagem. 5 identidades, Reinaldo murmurou, tirando os óculos para esfregar os olhos. Essa mulher é uma criminosa de carreira. E essa procuração, Heloísa apontou para a tela com o dedo tremendo. Ela ia fazer meu pai assinar isso na véspera do casamento. Com essas provas, podemos acionar a polícia e o Ministério Público, Reinaldo disse, já no modo profissional. Fraude documental, estelionato, falsidade ideológica. Ela não escapa. Mas precisamos de algo mais, Aline interrompeu. Os dois olharam para ela. Provas digitais podem ser questionadas. Ela pode alegar que as fotos foram montadas, que a gaveta foi violada, que eu plantei tudo. Precisamos que Donato veja com os próprios olhos, que ele abra aquela gaveta pessoalmente e encontre os documentos. Heloísa entendeu imediatamente. Se meu pai descobrir sozinho, ninguém pode dizer que foi manipulação. Exato. E para isso, precisamos trazer ele até o escritório dela sem que Valentina saiba. Reinaldo coçou o queixo, pensativo. O casamento está marcado para daqui a poucos dias. Se vamos agir, precisa ser antes. Aline olhou para os dois. Amanhã. Vamos fazer isso amanhã. O sol começava a nascer atrás da mansão, pintando o céu com tons de laranja e dourado. Dentro do carro, 3 pessoas unidas por uma missão que nenhuma delas havia planejado quando se conheceram. Uma empregada, uma herdeira, um advogado. 3 mundos completamente diferentes, conectados por algo mais forte que dinheiro, poder ou status. Conectados pela verdade. E enquanto planejavam os últimos detalhes, dentro da mansão, Valentina abria os olhos e esticava a mão para o celular. Na tela, uma mensagem de Tadeu esperava. Aline Machado, filha de Augusto Machado de Floresta Azul, o homem que Milena Kastner destruiu. Ela sabe quem você é. Ela veio atrás de você. Valentina leu a mensagem 2 vezes. Depois levantou-se da cama devagar, caminhou até o espelho e encarou o próprio reflexo. Então a empregadinha quer guerra. Ela sussurrou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Pois vai ter. A caçada havia se tornado uma guerra declarada. E nas próximas horas, apenas uma das 2 sairia daquela mansão de pé. O dia amanheceu pesado, com nuvens escuras cobrindo o céu como se a própria natureza soubesse o que estava prestes a acontecer. Aline acordou antes de todos, vestiu-se em silêncio e ficou parada diante da janela do alojamento, olhando para a mansão. Aquela seria a última manhã em que Valentina Orsini dormiria tranquila, debaixo daquele teto. Matias se mexeu na cama e abriu os olhos devagar. Mãe, tá tudo bem? Aline sentou ao lado dele e alisou o cabelo do filho. Tá sim, meu amor. Hoje é um dia importante. Preciso que você fique com a dona Carmen o dia inteiro, tá bom? Sem sair da cozinha. Por quê?
porque às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis para proteger quem a gente ama. E eu preciso saber que você está seguro para eu ter coragem de fazer o que preciso. Matias segurou a mão da mãe e apertou com firmeza. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, mãe. Vai dar tudo certo. Aline beijou a testa do filho, respirou fundo e saiu. O plano era simples. Heloísa ligaria para Donato pedindo uma conversa urgente na mansão. Reinaldo estaria presente como testemunha legal. E Aline conduziria Donato até o escritório de Valentina para que ele abrisse a gaveta com as próprias mãos. Mas Valentina já sabia, e ela não pretendia esperar. Quando Aline entrou na mansão pela porta de serviço, encontrou algo que não esperava. Valentina estava no salão principal, de pé, com os braços cruzados e um sorriso gélido. Ao lado dela, Tadeu segurava uma pasta. Bom dia, Aline, Valentina disse, pronunciando o nome como se fosse veneno. Ou devo te chamar de outra coisa? Talvez filha de Augusto Machado, de Floresta Azul? O salão ficou em silêncio absoluto. 2 funcionárias que passavam pelo corredor pararam onde estavam. Carmen, que vinha da cozinha, congelou na porta. Aline não recuou, não tremeu. Plantou os pés no chão de mármore e sustentou o olhar de Valentina com a mesma calma inabalável do primeiro dia. Você achou que podia entrar na minha casa, brincar de empregada e me enganar? Valentina continuou dando um passo à frente. Eu sei exatamente quem você é. Sei que veio atrás de mim. E sei que andou mexendo nas minhas coisas. Suas coisas? Aline respondeu com voz firme. Ou as provas dos seus crimes. O sorriso de Valentina vacilou pela primeira vez. Tadeu deu um passo na direção de Aline, mas ela não se moveu. Donato! Valentina gritou em direção à escada. Donato, desce aqui! Preciso que veja quem você tem dentro da sua casa! Passos no andar de cima. Donato apareceu no topo da escadaria, confuso, ainda ajeitando os óculos. O que está acontecendo aqui? Essa mulher é uma impostora! Valentina apontou para Aline com o dedo trêmulo de raiva. Ela não veio aqui para trabalhar, veio para nos destruir. É filha de um homem que me acusou injustamente anos atrás. É uma vingança pessoal. Donato desceu as escadas lentamente, olhando de Valentina para Aline. É verdade isso? Aline respirou fundo. Havia chegado a hora. É verdade que sou filha de Augusto Machado. É verdade que vim aqui por causa dela. Mas não vim para vingança, Sr. Donato. Vim para impedir que ela fizesse com o senhor o mesmo que fez com o meu pai. Mentira! Valentina explodiu. Ela é uma manipuladora que... Então me deixe mostrar a verdade. Aline interrompeu. Olhou diretamente para Donato. No escritório pessoal da sua noiva, existe uma gaveta trancada. Dentro dela, o senhor vai encontrar 5 documentos de identidade com fotos dela, todos com nomes diferentes. Vai encontrar procurações falsas de outras vítimas. E vai encontrar uma procuração já pronta com o seu nome, transferindo todo o seu patrimônio para ela, marcada para ser assinada na véspera do casamento. O silêncio que se seguiu parecia ter sugado todo o oxigênio do salão. Donato ficou imóvel, processando cada palavra. Valentina abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Foi quando a porta principal se abriu. Heloísa entrou acompanhada de Reinaldo Braga e 2 oficiais de justiça. Pai, Heloísa disse com a voz firme, mas cheia de emoção. Por favor, suba até o escritório dela e veja com seus próprios olhos. É tudo o que eu peço. Donato olhou para a filha. Olhou para Valentina. E pela primeira vez desde que a conhecera, permitiu que a dúvida entrasse. Não por causa dos documentos de Heloísa semanas antes, não por causa das palavras de Aline, mas por causa de algo quase imperceptível. O olhar de Valentina naquele momento não era de uma mulher injustiçada, era de uma mulher encurralada. Sem dizer nada, Donato subiu as escadas. Valentina tentou segui-lo, mas Reinaldo se colocou no caminho. Senhora, recomendo que permaneça aqui. Você não pode me impedir de entrar no meu próprio quarto, Valentina gritou. Não é seu quarto, Heloísa respondeu. Nunca foi. Os minutos seguintes foram os mais longos na vida de todos que estavam naquele salão. Carmen rezava em silêncio na porta da cozinha. Aline mantinha os olhos fixos na escadaria. Heloísa segurava as próprias mãos para impedir que tremessem. Quando Donato reapareceu no topo da escadaria,
Todos souberam antes mesmo que ele abrisse a boca. O rosto dele havia envelhecido 1 década em poucos minutos. Descia os degraus com a pasta aberta nas mãos, os olhos vermelhos, a mandíbula cerrada. Parou diante de Valentina e ergueu os documentos. Milena Kastner, Sofia Dumont, Renata Vidal, Cláudia Ferraz. Ele foi dizendo cada nome devagar, como quem conta feridas. Quem é você de verdade? Valentina tentou uma última cartada. Os olhos se encheram de lágrimas. O lábio inferior tremeu. Querido, eu posso explicar? Não, Donato disse com uma voz que ninguém naquela casa jamais havia ouvido. Não era raiva, não era grito. Era a dor crua de um homem que acabou de descobrir que o amor da sua vida nunca existiu. Você não vai explicar nada. Porque agora eu entendo. Entendo porque minha filha chorava. Entendo porque meus funcionários tremiam. Entendo porque essa mulher corajosa largou a vida dela para vir até aqui me salvar de algo que eu era cego demais para enxergar. Donato se virou para Heloísa, a filha que ele havia rejeitado, duvidado, magoado. Ela estava ali, de pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto, esperando. Me perdoa, filha, ele disse, a voz quebrando. Me perdoa por não ter te escutado. Heloísa não respondeu com palavras. Atravessou o salão e abraçou o pai com tanta força que os dois quase perderam o equilíbrio. Donato soluçou nos braços da filha como uma criança. E naquele abraço, todos os meses de mentira, manipulação e distância se dissolveram. Os oficiais de justiça se aproximaram de Valentina. Reinaldo apresentou as provas, as fotografias e a documentação formal. Valentina foi conduzida para fora da mansão sem escândalos, sem gritos, sem a elegância fabricada que usava como armadura. Saiu em silêncio, e o silêncio dela disse mais do que qualquer palavra. Tadeu foi interceptado no portão, tentando fugir. Quando a porta se fechou atrás de Valentina pela última vez, a mansão respirou, literalmente. As funcionárias se olharam, e uma a uma começaram a chorar. Não de tristeza, de alívio. Carmen largou o pano de prato, sentou no banco da cozinha e soluçou com o rosto entre as mãos. Anos de silêncio saindo de uma vez como uma represa que finalmente se rompe. Donato se aproximou de Aline, a mulher que ele conhecia apenas como empregada, mas que havia arriscado tudo para proteger um estranho. Seu pai, Donato disse com a voz ainda embargada. Onde ele está? Em Floresta Azul, num quartinho emprestado, sem nada. Donato fechou os olhos e balançou a cabeça. Vamos buscá-lo. Semanas depois, Augusto Machado entrou na mansão dos Figueiredo apoiado no braço da filha. Era um homem que carregava nos ombros o peso de anos de vergonha e culpa. Quando viu Donato se aproximando, tentou desviar o olhar. Senhor Augusto, Donato estendeu a mão. Eu sou mais uma vítima da mesma mulher que destruiu o senhor. A diferença é que sua filha me salvou. E eu nunca vou ter como agradecer. Augusto olhou para Aline. E naquele olhar, toda a vergonha que ele sentia se transformou em algo que não experimentava há muito tempo. Orgulho. Um orgulho tão grande que não cabia no peito. Minha filha, ele sussurrou. Minha menina. Aline abraçou o pai no meio daquele salão de mármore. Matias correu da cozinha e se juntou ao abraço. Carmen chorava encostada na porta. Heloísa chorava ao lado do pai. Reinaldo tirou os óculos e enxugou os olhos discretamente. Dias depois, Donato reuniu todos no salão principal para um anúncio. Com Reinaldo ao lado e Heloísa sorrindo pela primeira vez em muito tempo, ele se dirigiu aos funcionários. Esta casa vai mudar. As regras de medo acabaram. A partir de hoje, cada pessoa que trabalha aqui será tratada com a dignidade que sempre mereceu. E Aline Machado não é mais funcionária da limpeza. Aline arregalou os olhos. Senhor Donato, você vai coordenar o programa social da Fundação Figueiredo. Vamos criar um projeto para ajudar famílias vítimas de golpes como o que quase destruiu a minha e a sua. Heloísa vai liderar. Reinaldo vai cuidar da parte jurídica. E você vai ser a voz dessas famílias, porque ninguém entende essa dor melhor do que você. Augusto, sentado num canto do salão, chorou em silêncio. Matias apertou a mão do avô e sussurrou. Eu disse que ela era uma heroína. Carmen, da porta da cozinha, sorriu pela primeira vez com todos os dentes. Lorena,
Ela murmurou, olhando para cima. Está vendo isso, minha filha? O silêncio acabou. Naquela noite, Aline colocou Matias para dormir no quarto que agora era deles de verdade. Permanente. Sem prazo para sair. Sem medo de perder. Mãe, Matias disse já com os olhos fechando. A gente vai ficar aqui? Vai, meu amor. A gente encontrou nosso lugar. Matias sorriu e adormeceu. Aline abriu o caderno velho pela última vez. Olhou para os recortes, para a foto desgastada, para as anotações de anos de busca. Passou a mão por cada página e depois fechou o caderno devagar. Não precisava mais dele. A justiça não havia chegado com gritos ou violência. Havia chegado da forma mais improvável possível, pelas mãos de uma empregada que todos subestimaram, pelo coração de uma cozinheira que guardou segredos por décadas, pela coragem de uma filha que nunca desistiu do pai e pela honestidade de um advogado que honrou uma promessa feita a uma mulher que já não estava mais ali. Aline apagou a luz, deitou ao lado do filho e, pela primeira vez em muitos anos, dormiu em paz. Porque é verdade, quando encontra pessoas corajosas o suficiente para carregá-la, sempre encontra a luz.